Ao falarmos de inovações e avanços tecnológicos para nos auxiliar, podemos incluir cadeiras de rodas motorizadas, aparelhos auditivos e próteses, mas também softwares, como leitores de tela de reconhecimento de voz, que podem integrar e empoderar pessoas com deficiência. São as chamadas tecnologias assistivas. Hoje vamos aprender mais sobre elas e em quais situações elas podem ser mais úteis. Fica com a gente, o programa só está começando. Olá a todos! Podem se acomodar. É um prazer estar aqui para mais um programa em sua companhia e na companhia da minha parceira de sempre, Suelen Gonçalves. Eu sou o Roberto Rios, um homem branco, cadeirante, uso óculos, sou calvo, estou usando hoje um tênis marrom, uma calça jeans azul e uma blusa azul. Olá, gente, tudo bem por aí? Eu sou a Suelen Gonçalves, sou uma mulher cadeirante, tenho a pele branca, cabelos e olhos castanhos escuros, meus cabelos são cacheados e compridos. No Diversidade de hoje eu estou usando uma blusa de tricô roxa, calça jeans e sapatos pretos. E você já é muito bem-vindo e desde já fica o lembrete. O Diversidade rola toda sexta-feira, à 1h da tarde, no canal digital 8.3. Ah, e não se esqueça do nosso canal do YouTube também. Se inscreva em youtube.com/Câmara São Paulo e ative o sininho para ser notificado sobre os nossos vídeos novos. Estamos recebendo mais uma vez por aqui meu amigo, jornalista, ex-presidente da Associação Brasileira da Indústria, Comércio e Serviços de Tecnologia Assistiva para Pessoas com Deficiência e atualmente diretor e editor do Sistema Reação de Comunicação. Ele é também o organizador e promotor da Mobility Show, uma feira dedicada a veículos, produtos, serviços para pessoas com deficiência. E é a pessoa certa para tratar do tema de hoje. Estamos felizes em te receber, Rodrigo. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Eu estou feliz de estar aqui com vocês de novo, Roberto, Suelen. Muito obrigado por ter me chamado mais uma vez para estar aqui no programa de vocês. Sempre muito bom te ouvir. Hoje um tema novo, né? E a gente sabe que muita gente que nos assiste são pessoas com deficiências visuais, pessoas cegas, então a gente sempre pede aquela coisa de sempre de fazer a sua audiodescrição para a gente começar o nosso papo. Então vamos lá, sou um homem branco de poucos cabelos, estou usando um óculos de hastes pretas grossas e lentes transparentes, um paletó preto, uma camiseta preta, uma calça jeans e sapato preto. Rodrigo, agora de forma efetiva, de forma prática, como a tecnologia assistiva pode ajudar a pessoa com deficiência a ser mais incluída na sociedade? Olha, tudo, se você for analisar hoje em dia, tudo é tecnologia assistiva, desde um óculos, um celular, um computador, né? Então, acho que hoje em dia, quando a gente está falando que tudo hoje é tecnologia, né? Então, tudo é movimentado pela tecnologia e pelo digital. Então, a tecnologia assistiva está na vida da pessoa com deficiência em todos os pontos hoje, inclusive cadeiras de rodas, aparelhos auditivos, óculos que lê, enfim, muita coisa. Rodrigo, quais são as apostas do mercado sobre a tecnologia assistiva? E você pode dar uma referência assim, de alguma que se destaca? Olha, hoje o mercado está apostando muito em mobilidade, né? Então, você vê muita coisa nova aparecendo em cadeiras motorizadas e principalmente cadeiras motorizadas que sejam mais práticas para você levar no carro, para andar dentro da sua casa, enfim, cadeiras de rodas que dobram. Você já viu essa, Roberto? As cadeiras de rodas que elas dobram e se transformam numa mala de viagem. Elas ficam do tamanho de uma mala de viagem que pode ser, inclusive, levadas por um avião, cabe no bagageiro, enfim. E são leves, não são pesadas, né? Em torno de 25, 30 quilos. Então, é bem bacana. Isso é uma coisa que está destacando muito, tem muita coisa importada e fabricantes nacionais também. Eu já tinha visto cadeira que levanta e deixa a pessoa de pé. Isso é antigo já. Tinha visto cadeira que ela sobe para poder entrar no automóvel, mas essa que dobra eu não conhecia, não. É verdade, ela é muito prática pelo seguinte, ela dobra e ela se transforma, você desdobra, ela vira uma scooter ou uma cadeira de roda, até scooter, Roberto. Então hoje também tem uma que dobra, tem várias que dobra e se transforma numa mala de viagem, inclusive com uma alcinha para você poder transportar. Depois que ela se transforma em mala, dá para carregar vinho nela? Não dá para carregar vinho, infelizmente, senão eu já tinha comprado umas 3. Não dá.
Vinho não dá, mas que fica muito mais prático, fica. Ela cabe em qualquer porta-malas de carro, né? Isso também facilita muito no dia a dia da pessoa com deficiência e é bem, bem bacana. É uma das apostas hoje, assim, que se você for analisar, é a maior aposta hoje no mercado. A maioria das empresas que lidam com cadeiras de rodas ou estão importando ou já começaram a fabricar cadeiras de rodas nesse sentido, que dobrem, ou scooters também, que dobrem. É interessantíssimo, porque hoje em dia... Viu um carrinho, né, Gilmão? Não, hoje em dia a nossa briga, a sua briga e a minha briga de muitos anos, é a questão da isenção de impostos para automóvel. Sim. Certo? Então, o que acontece? Nós temos automóveis hoje que não tem praticamente bagageiro nenhum com isenção, porque os que têm bagageiro não pegam isenção. Aliás, nenhum hoje, né? Porque nenhum. a isenção hoje ela está em R$70 mil. Então, a cadeira de roda dobrável pode ser que venha resolver o problema de quem tem um carro com isenção. Exato, exatamente. Porque o que acontece hoje? Hoje você tem carros automáticos pequenos, né? Você tem carros compactos e automáticos. O câmbio automático popularizou demais. E a isenção, ao contrário do que muita gente alarda e propaga por aí, a isenção é R$70 mil. A isenção total, né, de impostos, ICMS, IPI, IOF, é um limite de teto até 70 mil. Até 120 mil, você tem a isenção parcial, né? Parcial do ICMS. E tem a isenção do IPI, que é R$200 mil. Aí a isenção cadeira de total. roda dobrável vai ajudar a resolver o problema do governo. Exatamente. E outra coisa, essas cadeiras ela tem um custo, obviamente, mais alto, né? Então você tem cadeiras e scooters custando aí até em torno de 30 mil, 20 mil reais, 18, 15, 10, dessas que dobram, né? Mas você pode comprá-las por linhas de crédito governamentais também, né? Tanto na Caixa, Banco do Brasil, tem as linhas de crédito para compra de equipamentos de tecnologia assistiva com juros bem baixinho e é bem legal. Ok. Eu ia entrar justamente nesse mérito agora, né? Porque quando a gente fala de acessibilidade, a gente tem que falar da acessibilidade financeira também. Sim. Isso. Né? Do quanto essas tecnologias assistivas são acessíveis financeiramente, porque não adianta nada elas estarem no mercado e não serem para todos. E a gente né? olhar na vitrine, né? Exatamente. Exatamente. O que a gente tem que levar em conta é o seguinte, antigamente, eu estou nesse mercado há 28 anos. Quando eu comecei no segmento de pessoa com deficiência, a maioria das coisas eram importadas e eram muito mais caras do que são hoje. Proporcionalmente falando, vamos falar em dólar, vai. Eram muito mais caras do que hoje, né? Do que elas são hoje. Porque hoje você tem muitos fabricantes no Brasil e antigamente a gente dependia de tudo de fora. E hoje não, hoje o Brasil exporta tecnologia assistiva, né? Algumas coisas. Então a gente tem hoje uma indústria nacional, só que muito, assim, que sofre muito com questão de impostos, né? Se não tivesse tanto imposto, por exemplo, inserido na sua cadeira, na cadeira do Roberto, por exemplo, ela chegaria nas mãos do consumidor muito mais barata do que ela é. Né? Porque, mas a cadeira de roda não tem isenção quando eu compro? Quando você compra, tem. Só que quando o fabricante fabrica, Suelen, ele paga imposto em tudo, no aço, no pneu, no aro, na borracha, no tecido, na espuma. Então ele está pagando imposto em tudo e ele vem em cascata. Ele só é isento de imposto na ponta. E ele vai repassar esse imposto. Porque ele vai repassar esse imposto. Então lá na ponta vai sair caro do mesmo jeito. Então não adianta se falar que a cadeira não tem imposto, porque ela tem. Ela tem um monte de imposto embutido na cadeia de produção. Eu ia perguntar para você quais são os desafios que o Brasil tem na tecnologia assistiva. Você já deu aí um monte. Esse é um dos principais. O outro desafio que a gente tem se chama Anvisa. Esse eu acho que é um desafio. Eu fui presidente da Abridef, da Associação dos Fabricantes de Produtos, né, equipamentos para tecnologia assistiva, e é uma briga nossa eterna, durante 12 anos que eu fui presidente, os 12 anos brigando por isso, por causa da demora e da burocracia, do custo Brasil. E a demora para que você consiga, por exemplo, registrar um equipamento desse. Então, por exemplo, você não pode... um exemplo básico, vai. A Anvisa, ela teria que ver produtos de saúde, remédio, essas coisas, né? A cadeira de rodas, por exemplo, o desfibrilador, aquele que você, quando tem um infarto lá, vem o médico e te dá choque e tal. Isso é um produto para a saúde. Cadeira de rodas também é. Só que a cadeira de rodas motorizada, por exemplo, está dentro da mesma família e categoria de desfibrilador na Anvisa. Olha o olho dos dois desse tamanho, gente. É assim mesmo, porque não tem motivo para isso. Né? Então você vê que a burocracia e o custo do Brasil é demais. Por exemplo, se você fabrica uma cadeira de rodas dessa e para você poder vender, você tem que ter o registro da Anvisa, você como fabricante. Aí você entra com um processo de registro na Anvisa, você demora até 2 anos, 3 anos para sair com esse processo, para eles liberarem para você vender a cadeira. Aí você começa a vender a cadeira. Em 2 anos, muita coisa mudou. Aí você já descobriu, por exemplo, que tem um sistemazinho de freio que é muito mais eficaz do que você tinha naquela cadeira que você registrou. Você Mudou, não pode simplesmente trocar. de novo. Você não pode simplesmente trocar de ferro por plástico.
ou de plástico por aço. Não, você tem que registrar a cadeira de novo. Então é todo o processo, isso tem um custo, gente, altíssimo, não é barato. Não é barato. A gente teve. Aí você fala, mas por que não tem. Você vai para a Europa, vai para os Estados Unidos, tem muito mais tecnologia, tem muito mais equipamento evoluído. Nossa, você fica maluco. Se você for em feiras nos Estados Unidos e na Europa, você vai ver que tem tanto equipamento bacana que não chega aqui. Muita coisa legal. Eu fui convidado em 2015, eu acho, 2017, não lembro, para ir para a Itália numa feira de lá, em Bolonha. Né, uma feira de equipamentos para pessoa com deficiência, porque as empresas europeias, muitas queriam vir para o Brasil. E eu fui representando a Bridef, com a diretoria da Bridef, alguns membros lá, para a gente ter reuniões e atender fabricantes de outros países que queriam vender aqui, né, e palestrar para eles e tal. Nós atendemos 83 empresas. Sabe quantas vieram para o Brasil? Nenhuma. Porque quando a gente falava para eles que aqui tem a Anvisa, que é um custo enorme, uma burocracia enorme. Para eles não entra na cabeça desses caras como é que você pode ficar 1 ano e meio, 2, 3 anos para registrar um produto. Né? Que seria uma coisa simples. Isso tem um custo enorme. E às vezes vai, registra, não registra, volta, você muda porque eles pedem, aí você vai de novo, tem que pagar de novo a taxa. Então eles desistem. Tá. Né? Imposto também, isso acabou espantando demais, acaba espantando e assustando muitas empresas de fora e a gente fica restrito a uma tecnologia assistiva um pouquinho menos avançada do que se tem em outros países aí. Olha, eu vou deixar em suspense agora o próximo bloco, porque a gente já tem que ir para o intervalo. A gente falou aqui sobre feira, ele citou sobre feira, e ele é a mente por trás de uma grande feira que a gente tem de acessibilidade, tecnologia assistiva, mas a gente vai falar sobre isso só depois, e o Rodrigo segura aí. Okay. A gente vai para um rápido intervalo. Segura a ansiedade. Segura a ansiedade, todos nós vamos segurar a ansiedade aqui, um rápido intervalo. Rapidamente nós voltamos. Enquanto isso, você pode aproveitar e adicionar a playlist do programa Diversidade aos seus favoritos do YouTube para você assistir quando quiser. A gente volta já. Olá, todos bem? Bom, antes de tudo, vocês estão vendo esse QR Code que está aparecendo aí no canto da tela? Vou pedir para você abrir a câmera do seu celular e apontar para ele. Sabe para quê? Porque esse QR Code vai levar você à nossa playlist e lá você vai ter acesso a todos os outros programas gravados por mim e pela Suelen que contam uma história bonita, conta conhecimento sobre a pessoa com deficiência, informações sobre a melhor qualidade de vida da pessoa com deficiência. Você vai aprender bastante com esses programas. Seja bem-vindo. E como eu tenho certeza que você vai gostar, aproveita para se inscrever no nosso canal, compartilhar o nosso conteúdo e também deixar o seu like. E fazer companhia para nós. Voltamos e a gente segue nossa conversa com o Rodrigo Rosso sobre como as novas tecnologias estão transformando a vida das pessoas com deficiência. E eu deixei aí um suspense antes, justamente sobre a Mobility Show, que o Rodrigo é o grande responsável e eu queria saber qual é o impacto de ter uma feira como essa, um evento dessa grandiosidade na comunidade PCD. É muito importante para a comunidade com deficiência você ter encontros como a Mobility Show, né? Porque feiras, eventos para pessoa com deficiência é muito legal. Porque dentro desses eventos, assim como a Mobility Show faz, ele encontra um território para ele, né? Então, como vocês já foram nas feiras que a gente faz, lá tudo é acessível. Né? Então você vai lá, tem um banheiro acessível, o lugar é todo acessível, você vai comprar um cafezinho, né, num evento como esse, como a Mobility, o local que te atende é acessível. Então, assim, tudo que a gente faz dentro de um evento desse é pensando em acessibilidade e mobilidade para a pessoa com deficiência. Lá ele vai encontrar, por exemplo, um carro, ele quer experimentar um carro, um determinado modelo, só que se ele for na concessionária não vai ter aquele modelo adaptado para ele poder dirigir. Na Mobility tem uma pista de test drive enorme, onde ele pode experimentar todos os modelos de carros de todas as marcas, ele vai ter ali adaptado com um instrutor de autoescola ao lado que pode levá-lo para experimentar aquele carro. Ele vai andar naquele carro, vai andar na cadeira, vai sentar numa cadeira de rodas diferente, vai provar a cadeira de rodas, vai experimentar, por exemplo, uma tecnologia, quem é cego, experimentar a tecnologia do óculos, que tem o dispositivo que ele consegue ler através com aquele óculos, porque o óculos vai ler para ele, vai falar no ouvido dele o que está lendo, o óculos vai ler, né? Tem um dispositivo nele que lê. Enfim,
tem bengalas de tudo quanto é tipo, tem andadores, tem todo tipo de solução. Não só para a pessoa com deficiência, mas a pessoa da diversidade assistiva também. Porque tudo que serve para a pessoa com deficiência serve para quem tem problema de mobilidade, né? Então, o idoso vai servir para ele, vai servir para o obeso, vai servir para o acidentado, que ele está, pessoa com deficiência, por um tempo determinado. Enfim, tudo que é mobilidade, ele acaba encontrando na Mobility, sem falar que encontra os amigos também, né? Isso é muito importante, você ir para um evento desse e encontrar as pessoas que você tem contato, que às vezes você fica o ano inteiro sem ver, só encontra quando você tem um evento desse, uma oportunidade dessa. É o mundo ideal. A gente entra na Mobility, a gente entra no mundo ideal. É isso aí, a ideia é E essa. você tem que ver como você pode passear lá, sabe? Porque tem uma moto que os caras fazem, que ele engata na cadeira de roda aqui. Sim, E você não desce a cadeira. A cadeira, você vira um triciclo. Você põe a moto com o motor aqui, a Isso. cadeira dá uma subidinha na rodinha da frente e os caras ficam rodando por lá, eu fico morrendo de inveja. É isso aí. Tem vários tipos de solução, né? É isso que eu estava dizendo para vocês. A gente tem muito tipo de solução já disponível hoje no Brasil. Tem umas ainda que a gente não tem. E não vai ter tão cedo porque a indústria nacional não faz, não tem condição de fazer, até por questão de registro, né? Esses equipamentos são registrados lá fora e as empresas de fora não querem vir para cá. É por esse motivo que eu falei para vocês. Mas me diga, qual é o balanço que você faz desde a primeira Mobility Show até muito mais, né? Porque você faz feira há 29 anos. Isso. Né? Agora a Mobility Show foi uma segunda versão de feira Isso. que você fez. Qual é o balanço que você fez dos avanços tecnológicos nesses últimos anos? Ah, demais. Aquilo que eu estava dizendo. Antigamente tudo era importado, né? Era tudo muito caro, a maioria das coisas eram importadas, você não tinha internet, você mesmo, é um caso. Quando você ficou paraplégico há 29 anos, né? Como é que você encontrou sua cadeira de rodas? Foi pela lista de páginas amarelas, não foi? Lista telefônica de páginas amarelas ou porque alguém indicou para você. Não, e ligando para o Rodrigo perguntando onde Também, vende. exato, porque antes de nascer a revista, por exemplo, você não tinha, era páginas amarelas. Então, assim, teve uma evolução muita gente que está assistindo não sabe nem o que é páginas amarelas, né? Acho que nem a Suelen sabe, viu? Sei. O que é. Lista telefônica, Sei. gente, de páginas amarelas, onde tinha tudo quanto é anúncio de empresas e tal. Você localizava produtos e serviços ali. E era assim que a gente localizava. Então, assim, evoluiu muita coisa, a indústria nacional cresceu demais, evoluiu demais tecnologicamente falando. Hoje exporta tecnologia assistiva, coisa que antigamente a gente só importava. Eu queria saber, Rodrigo, como funciona esse processo de pesquisa antes de trazer essas tecnologias para cá, como você faz essa sondagem do que trazer e a gente já falou um pouco, mas aprofundar um pouco também na questão do financiamento. Né? Isso. A gente tem uma população com deficiência, é errôneo a gente imaginar que a maioria das pessoas com deficiência não tem dinheiro. Né? Não tem condição de comprar uma cadeira de roda, um produto, um serviço e tal. Existem pesquisas que mostram que 42% das pessoas com deficiência são de classe AB, 44% de classe C e só 14% de classe D e E. Só que esse 14% já é gente pra caramba, né? E é a maioria que a gente enxerga, porque esses estão na televisão pedindo cadeira de rodas de doação, esses estão numa associação, né? Então, é aí que é onde dá visibilidade, né? E para isso, gente, para a classe C, D e E, você consegue ter linhas de crédito para comprar esses produtos, como eu já tinha falado. Linha de créditos, inclusive, governamentais há muitos anos. Só que a maioria das pessoas desconhece isso, né? Porque os produtos são caros, tem produtos que nem tanto. Mas se você pega, por exemplo, prótese, existem próteses de 300 mil reais. Né? Prótese de braço, por exemplo, que ela tem todo o movimento de mão, você consegue escrever, digitar e tal. Essa prótese custa 300 mil reais. Né? Agora, você tem prótese de 5, de 10, de 7, que você pode comprar com essa linha de crédito, que ela vai até 30 mil reais, viu, gente? Essa linha vai até 30 mil reais, tem carência de 6 meses, tem uma taxa de juros de 0,4% ao mês, que você não encontra isso em lugar nenhum. Não estou fazendo propaganda, não. É que existe mesmo, e era muito bom a gente explicar para o povo que tem condição de você comprar um produto desse se você for procurar um banco estatal, ou uma Caixa Econômica, ou um Banco do Brasil. Ô, Rodrigo, me diga como que a inteligência artificial, que hoje está na moda, todo mundo fala em inteligência artificial para tudo, né? Até para fazer arroz em casa a gente consulta a inteligência artificial. Como é que ela está ajudando nas tecnologias assistivas? Hoje você tem inteligência artificial em praticamente tudo, né? Desde um carro, dentro do carro você tem inteligência artificial acoplada no equipamento do carro. Hoje, por exemplo, auxilia, se você for uma pessoa com deficiência, tem um carro, está sozinho, esse carro quebra numa estrada no interior, por exemplo. A inteligência artificial te permite a ter contato com
o fabricante desse carro, né, online. Você tem contato com o fabricante desse carro para pedir socorro, por exemplo. Você tem a tecnologia de um controle remoto, já é inteligência artificial hoje, né? Os controles remotos hoje de televisão, no nosso tempo, só ligava, desligava, aumentava o volume e trocava canal. Hoje o controle remoto faz tudo. Não deixa de ser uma inteligência artificial que facilita a vida da pessoa com deficiência, que não tem como se levantar e ir até o televisor, mudar de canal ou mexer em regular alguma coisa no seu televisor. Então a inteligência artificial ajuda nisso. Sem falar que hoje tem sistemas como a Alexa, por exemplo, ou sistemas de automação, que a pessoa entra em casa, abre cortina, acende luz, apaga a luz, liga o micro-ondas, desliga o micro-ondas, tudo com voz, por exemplo, né? Com voz ou então até com um piscar de olhos, numa forma de mexendo o olho, enfim. Eu tive, na primeira feira que eu tive na REA, na Alemanha, isso há muitos anos atrás, em 2008, já tinha gente que dirigia, por exemplo, só com a boca. Hoje aquilo não deixa de ser uma inteligência artificial também, porque você acionava limpador de para-brisa, buzina, tudo com a boca, né? Naquele tempo. Isso aqui no Brasil ainda não tem. Isso em 2008. Então, existem muitas coisas, a gente tem que evoluir muito ainda em inteligência artificial. Eu assisti agora, esses dias, um tetraplégico, assim, mudo, nada, certo? Fazendo uma palestra. Tem também. Inteligência artificial. Inteligência a voz artificial. Dele só leitura de cérebro. Exatamente, leitura de cérebro, bem lembrado. Então tem muita coisa, tem muita coisa. Essa parte, por exemplo, da inteligência artificial, onde você pode estar fazendo uma palestra aqui, eu chamar o Roberto para ele aparecer do meu lado aqui sem você estar lá. Né? Então você está lá em Manaus, eu projeto você aqui do meu lado e você dá a palestra junto comigo. Então isso acontece demais, hoje em dia está muito comum. E eu me lembro que essas coisas a gente assistia em filmes, né? Achando que Nunca era uma realidade distante. Aí você entregou a idade, Perdidos no Espaço, os Jetsons, lembra? Os Jetsons. Desenho animado dos Jetsons, a televisão dos Jetsons era isso aqui. Como é que você imaginava que um dia aquele tubo enorme de uma televisão se transformaria numa grossura de uma folha, né, de papel? Então isso são coisas que, a esteira rolante que a gente via hoje, todo aeroporto tem, enfim, muita coisa, né? Que você via antes, só falta a empregada que limpa a casa. A mocinha que limpa a casa, né? Que a mulher dele ficava ali no sofá e falando que estava cansada enquanto a faxineira limpava a casa. Agora eu queria, Rodrigo, tocar num assunto de uma outra faceta sua, que você tem um monte, mas eu queria falar do jornalista, né? Tá. E como a acessibilidade digital tem ajudado as pessoas terem mais acesso à informação, a portais de notícias que usam a acessibilidade digital, como isso é aplicado? Ajuda muito, mas, gente, tem que tomar cuidado. Que tem de gente passando informação errada para ganhar like, ganhar clique, tem muita coisa. Gente, é demais hoje. Principalmente na questão do que movimenta muito esse segmento, que é o carro. A isenção, né, que todo mundo quer e precisa do carro. Eu falo que carro para pessoa com deficiência é necessidade, não é luxo. Né? Então, o Roberto está aqui, a Suelen também, não é luxo, gente, é necessidade. O carro para pessoa com deficiência, ele precisa, porque a gente não tem transporte público adequado no Brasil inteiro. Se a gente não tem em cidades grandes, capitais, imagina no interior. Então, você precisa de um carro. Gente, a gente tem que tomar muito cuidado. Isso ajudou muito, Suelen, a informação, o acesso à informação. Só que esse acesso à informação em excesso também é muito perigoso, porque existem muitos blogs, muita gente que fala coisas que não existem, principalmente no que diz respeito a carro, né? Então, IPVA, que hoje em dia em São Paulo está muito complicado e complicou o Brasil inteiro na questão de IPVA. Hoje tem isenção, não tem isenção, entra na justiça, sai da justiça. Então, as pessoas usam isso demais para chamar atenção, para ganhar likes. E você vai lá e ouve uma informação errada. E aí você sai dali achando que aquilo é verdade. E aí você vai atrás do seu direito que não existe naquele momento, daquele jeito que falaram. Não é bem assim. A mesma coisa com isenção de automóvel. Aumentou o limite. Não aumentou o limite nada. Às vezes tem um projeto para aumentar, mas ainda não aumentou. Só que aí e muita informação errada. Então a gente está uma enxurrada hoje na internet de informações sobre pessoas com deficiência, principalmente dos direitos da pessoa com deficiência, só que não é verdade. E aí você acaba se informando errado. Então, o que eu digo para vocês? Procurem órgãos oficiais, procurem órgãos que realmente tenham uma idoneidade, que já está no mercado há muito tempo. Não estou puxando só sardinha da gente, não, porque acho que tem muito lugar bom para você procurar informação. Agora tem muito picareta voando, né? Levitando, aí, flutuando nessa área, porque tem muita pessoa com deficiência. O cara imagina uma coisa, ele põe lá como verdade. Exatamente. Ou pega um gancho, né? E coloca aquele gancho ali para chamar atenção, né? Como se fosse uma verdade absoluta. Porque o interesse deles, da maioria, é ganhar o like ali, porque ele ganha em cima disso, né?
na internet. Ele vive de internet hoje, muitos vivem de internet. E isso acaba prejudicando porque eles precisam gerar like todo dia. E existe toda uma rede hoje em dia também, né? De fabricar Notícia, fake news. exato. Fabricar notícia, fabricar informação errada. E isso prejudica demais o mercado. Tem que pensar, por exemplo, que uma pessoa com deficiência pode ouvir uma notícia errada, para sair da casa dela, demora muito mais do que eu, por exemplo. Né? Então, quando vocês saem de casa, tem todo um preparo, né, Roberto, né, Suelen? E que a pessoa tem que pensar nisso, respeita. Porque não é fácil, não é tranquilo, não você tem que pegar, às vezes, condução, ou pegar seu carro, atravessar a cidade, para ir atrás de uma coisa que você ouviu na internet, ou você viu no Instagram, ou viu no Facebook, ou chegou no seu WhatsApp, chega lá no local e não é verdade. E aí? Eu queria também falar, ainda falando sobre notícias e tudo mais, quais recursos de acessibilidade a gente tem disponíveis em portais e que são importantes mesmo para que essa informação chegue a todo mundo? São as libras, a legenda, o que tem? Essa pergunta é muito importante pelo seguinte, hoje a gente tem recursos de libras, tanto avatares como libras, realmente pessoas mesmo, gente fazendo. Você tem recurso para colocar isso no teu site, aliás, né? Essa questão de site, de portal, enfim, tudo isso tem que ser acessível, 100% acessível. Só que nem 5% dos nossos sites, por exemplo, no Brasil, tem acessibilidade. Ou alguns têm e não é completa. Tem e é errada, feita de forma errada, ou então tem só para inglês ver, né? Mas é importantíssimo isso. Você pega, por exemplo, sites de compra, né? de mercado, enfim, esses sites de você comprar as coisas pela internet. A maioria deles não tem acessibilidade, por exemplo, para cego. Né? Não tem acessibilidade, às vezes, até para uma pessoa que use um equipamento, por exemplo, para mexer no mouse que não seja a mão. Né? Então, eles não são acessíveis, só que todo mundo consome tudo. Né? Todo mundo compra tudo, todo mundo se veste, dorme, vai no restaurante, vai no cinema, teatro, enfim, e aí? Esse consumidor, ele fica de lado, né? Porque não tem acessibilidade. E hoje em dia tem recurso para tudo, gente. Você tem programas hoje que são gratuitos, que leem o seu site para quem é cego, leem a informação que você está recebendo no seu WhatsApp, até no seu próprio smartphone já tem esse recurso, né? Que você coloca ali para poder ler o que chega para você de mensagem. Então, tem muita coisa em tecnologia, facilitou demais a vida da pessoa com deficiência, isso de uns 10, 15 anos para cá. Rodrigo Rosso, como é bom bater um papo com você. Eu falo demais, gosto né? Gosto bastante. E eu tenho certeza que a Suelen também gosta certeza. bastante. A gente aprende muito, né? Muito. O tempo realmente não espera, né? E temos que ficar por aqui. Obrigado, Rodrigo, por colaborar com os seus conhecimentos, mais uma vez. E obrigada, Rodrigo. Volte sempre. É sempre bom te receber. E o meu último recado para você é que você pode continuar assistindo a gente pelas redes sociais, acompanhando a gente, os nossos conteúdos. O nosso endereço no Instagram é @Câmara São Paulo. Então aproveite e siga a gente. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade.